Olá, queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso estudo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com renovadas alegrias para darmos continuidade à análise, à reflexão que Emmanuel nos apresenta na obra Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Hoje nós temos o capítulo 117, em que Emmanuel intitulou com Espera por Deus. E ele nos apresenta uma colocação de Jesus no Evangelho de João, no seu capítulo 14 e versículo 10. É uma pequena parte que Emmanuel selecionou, mas de profundo teor, em que ele vai tecer os seus comentários e a sua reflexão para todos nós. Em que Jesus, o nosso Mestre, diz assim: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Portanto, dando início ao capítulo 117, Espera por Deus. A partir desse comentário, dessa colocação de Jesus, nós já podemos ter uma noção preliminar do que Emmanuel vai trazer para a gente, do que nós podemos esperar desse capítulo 117 para o nosso entendimento. Então vamos iniciar. Ele diz assim: saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência do barro de que se envolve, entretanto encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante. Vagindo nos braços maternos, mais se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carrega a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro não condenes as trevas, acende a luz do serviço e espera por Deus. Portanto, meus amigos, essa compreensão de Emmanuel é um chamado, sobretudo, para todos nós. E rememorando o diálogo de Jesus no capítulo 14, versículo 10 do Evangelho de João, nós vamos ter o nosso mestre respondendo a Filipe, quando ele o pergunta onde que está Deus, como que se poderia ter a prova de Deus, como que eles poderiam ver a Deus, porque Jesus tanto falava de Deus, mas onde que estava? E ele reclamava uma demonstração. E Jesus, não somente nessa passagem, mas em tantos outros exemplos em que o Cristo estava diante das pessoas, sempre dizia: o Pai está em mim e eu estou com o Pai. Ou Deus está em mim, né? E eu estou com Ele. Ou Ele está em mim e eu estou nele. Sempre mostrando essa intimidade, essa conexão, essa relação íntima que Ele tinha com o Criador, que Ele tem com o Criador. E quando Filipe pergunta isso, ele repete: olha,
Deus está em mim. Por que vocês ainda não acreditam? Por que vocês ainda perguntam sobre isso? E Ele está em mim e eu estou nele. E como é que hoje nós podemos entender essa colocação de Jesus? Como é que hoje nós podemos compreender a colocação de Emmanuel em se referindo à resposta de Jesus a Filipe? Por que Jesus dizia que Deus estava nele? De que forma isso poderia ser visto? E nós podemos nos transportar à posição de Filipe e perguntar ao Mestre, com o entendimento da doutrina espírita, assim, como que nós podemos ver Deus? Então, Jesus nos responde: Deus está em mim, através das ações, através do que se diz, através do que se faz, do que se pensa, do que se elabora no campo do pensamento. Deus se manifesta na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, através, portanto, das nossas próprias ações, que antes de chegarem às mãos, ao campo da ação, ao campo do trabalho, passam primeiramente pelo nosso íntimo, passam pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração. O nosso espírito, antes de entregar o amor de Deus, recebe para si, não como um ato egóico de abastecer o egoísmo como sendo uma necessidade imatura de receber primeiramente para poder dar. Não, mas porque nós só podemos dar o que já dispomos, o que já possuímos. Por isso que Jesus, em todo momento e em toda oportunidade que ele tinha de falar, de ensinar, se referia a essa colocação tão profunda, dizendo que ele e Deus eram um só, porque ele era instrumento de Deus naquele momento. Deus se manifestava pela pureza de Jesus, pela pureza relativa, pela perfeição relativa de Jesus, porque ele já era espírito puro, relativamente perfeito quando reencarnou pela sua última vez aqui na Terra. Então Deus estava em Jesus porque Jesus ouvia intimamente as orientações do nosso Pai e realizava à medida que era possível, de modo que fosse acessível ao nosso entendimento, ainda rudimentar, ainda em período inicial de construção, é uma era primitiva em que nós ainda estávamos aprendendo sobre sentimentos, sobre amor, sobre lidar com as situações adversas, ainda de uma forma tão violenta, tão violentamente apresentada. Jesus, naquele momento, dentro de toda aquela sociedade, de um contexto em que, pelos escritos bíblicos, nós podemos imaginar o quão difícil foi, Jesus teve a coragem moral e trouxe a mensagem do Pai na testificação, na exemplificação da mensagem em si. Então Emmanuel traz para a gente esse título, Espera por Deus, como que dizendo assim, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo se move porque Deus deseja, tudo se move com a ciência do Pai. Então esperar por Deus não significa, e ele finaliza o capítulo 117 dizendo isso, não significa se manter inerte. Não significa retrair-se diante das coisas que precisam ser feitas, da própria evolução, da evolução do próximo. Não significa esperar que as bênçãos do céu caiam sem que nós façamos absolutamente nada. É necessário esperar por Deus, mas trabalhando para que nós alcancemos a vontade do Pai, para que nós possamos ser efetivamente instrumentos do Pai aqui na Terra, como Jesus o foi. Por vezes pode parecer, aliás, Jesus o foi, Jesus é instrumento de Deus aqui na Terra. Como nós poderíamos dizer, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, o próprio Emmanuel, Francisco de Assis, né? São exemplos que nós temos dentre tantos outros em que a vontade de Deus é manifestada. E como é que nós podemos enxergar essa vontade divina?
pelas próprias ações, pela caridade em movimento, pela humildade, que é a bandeira que se manifesta inicialmente em todo ser que tem o comprometimento com o Pai, com a sua vontade, com os seus ensinamentos manifestados por Jesus. Nós podemos entender dessa forma. Deus se mostra presente pelas nossas próprias ações e dessa forma nós podemos ser o seu instrumento de ação. Nós podemos ser esse mecanismo tão complexo que nós somos, mas no hoje, da forma que nos é possível, deixando que Deus utilize as nossas capacidades, as nossas possibilidades, para que Ele se manifeste. Por isso é que é tão importante buscarmos todos os dias melhorar, buscarmos nos amar, mas não no sentido de amor exacerbado, daquele auto-amor que nos exclui de uma troca de sentimentos, da vivência da humildade, da caridade, de forma alguma, mas de nos amar entendendo que nós somos filhos de Deus como todos os outros nossos irmãos também são filhos de Deus. E assim nós vamos ter o combustível necessário para que possamos nos preencher da vontade e da bondade divina. Por isso que Jesus sempre dizia que ele estava em Deus e Deus estava nele, porque era tão íntimo, era tão intrínseco, era tão profunda essa conexão dele com o Pai, que tudo que Jesus fazia, louvava, orava e agradecia a Deus, o Criador de todas as coisas. Então, Emmanuel nos convida a reconhecer o pensamento divino em todas as circunstâncias, em toda a realidade, em tudo que nós tivermos a oportunidade de ver, de tocar, de ouvir, de falar, de pisar, de pensar. Em todos os momentos, Deus se faz presente porque irradia pela sua grandiosidade por toda a existência. E em cada oportunidade, em cada momento desse, nós somos chamados ao serviço, ao trabalho que edifica, que eleva, que nos redime, que faz Deus se mostrar pelas ações humílimas, pelo amor que se manifesta, pela vontade de fazer o bem, que ainda quando algo aparentemente ruim se manifesta, se mostra, se evidencia, no fundo existe algo bom, que ainda não pode ser possível compreender, mas que Deus mesmo aí se faz presente. É necessário as tempestades, como Emmanuel diz, para que a atmosfera possa ser limpa. É necessário que a semente seja soterrada para que possa florescer, para que possa renascer, gerando sombras, frutos, flores e todas essas formas inúmeras e plurais de vida que nós conhecemos no reino da natureza e também no reino humano. É necessário que alguns espíritos reencarnem em determinadas condições para que mais tarde possam também ter a oportunidade e o dever de florir para que possa frutificar a bondade de Deus, para que possa trabalhar para Deus, ainda que não seja possível no hoje compreender que Deus está ali. Respeitemos o tempo que constrói, o tempo que reconstrói, que refaz, mas não de uma forma parada, não de uma forma inerte, deixando que apenas a espiritualidade faça a parte dela. Nós precisamos fazer a nossa parte. E sempre que temos esse convite, sempre que temos esse dever de trabalhar e não fazemos, nós estamos postergando a nossa própria evolução. Portanto, é imprescindível aceitarmos esse chamado
e aceitarmos esse convite, trabalhando e esperando por Deus, sabendo com toda a certeza que, de uma forma inexorável, Deus se manifesta em tudo e a todo momento, e a providência divina está em todas as coisas. Quanto mais trabalharmos para que a providência se mostre e se faça, mais teremos a oportunidade de reconhecer. Não esperando que Jesus se materialize, não aguardando que Deus possa mostrar uma prova da sua existência como se nós já não tivéssemos inúmeras, mas sim reconhecendo a divindade em tudo o que há, pela transformação de nós mesmos e o fortalecimento da nossa própria fé. Muito obrigado a cada um e a cada uma que nos acompanhou até aqui. Até o próximo estudo. Que Jesus nos ampare e nos abençoe, hoje e por todo sempre. Trabalhemos e sigamos firmes, com muita fé e muito amor. Um abraço e muita paz.